falar sobre mulheres e bytes. O que é essa proposta? Essa proposta ela é de mostrar um pouco da história das mulheres e na computação, na tecnologia. E falar um pouco do que aconteceu nesse caminho, desde o começo até agora, por que a gente luta tanto, que nem a gente luta aqui no SESC para atrair gente, por que a gente luta tanto para atrair mulheres para a computação, para a tecnologia. Na agenda eu vou explicar um pouquinho quem sou eu, por que eu estou dando essa palestra. Vou contar um pouco de mulheres importantes ao longo da linha do tempo. Vou falar através de pesquisas e tal, o que eu acho que aconteceu para ter uma mudança tão grande. E os vários projetos de inclusão para atrair mais mulheres para a computação. Começa com computação nessa faixa. Ela começa 10 anos antes, quando a gente comprou o nosso primeiro computador. Então, lá em 1995, a gente comprou o primeiro computador e ele tinha o DOS, tinha o Windows 3.11, tinham vários programinhos instalados, principalmente uma proteção de tela que ficava um hominho na ilha, e eu passava o dia inteiro vendo isso. Era o dia inteiro eu assistindo o hominho na ilha. Era coisa assim, era alegria. E eu acho que de tanto ver esse hominho na ilha, a minha mãe decidiu então me pôr num curso de computação, lá com os meus 10 aninhos de idade. E nesse curso eu aprendi a programar logo de cara. Eu nem sabia o que era, não sabia o que era algoritmo, não sabia o que era programação, não sabia nada. Mas tinha um joguinho que era uma tartaruguinha e você dizia pra ele onde que ela tinha que ir e ela desenhava formas. Então você mandava assim, vai pro lado, ela desenhava um quadradinho, um triângulo. E você tinha que dizer pra ela o que ela tinha que fazer. E assim, foi o meu primeiro contato com programação e ele me levou para drogas maiores. Aí eu aprendi Word, Excel e assim, com o passar dos anos eu comecei a instalar joguinhos no computador. Eu instalava muito Aladdin, que eu adorava, Carmen Sandiego, aquele joguinho Summer, e tudo vinha em disquete, 3 meios. E instalava, desinstalava, abria computador, eu trocava a memória. E aí mas esse não era o que eu queria fazer. Eu tinha uma ideia de fazer outro curso na minha cabeça. E aí, quando eu estava no colegial, eu decidi que eu percebi que eu não ia conseguir entrar direto na faculdade. Então eu decidi fazer um curso técnico para não ficar parada no meu tempo. Eu não consigo ficar parada, sou uma pessoa meio elétrica. E o único que dava no horário correto para mim era o de computação. Então eu fui atrás de um curso técnico de computação e eu chegando lá eu achava que era um curso de hardware, que eu ia abrir computador, que eu ia instalar impressora, e não era um curso de programação. Então lá eu tive o meu primeiro contato com o que é a computação realmente, porque o que a gente imagina da computação quando se olha de fora é que eu vou arrumar cabo, que eu vou instalar, desinstalar programas. E a computação é muito maior do que isso, né? Eu não sabia, eu não tinha essa ideia. E aí então eu fui fazer o curso técnico. Aí como eu não conseguia ficar parada, eu fui atrás de um outro curso técnico, mas esse já mais voltado para a área de hardware, então para instalar, desinstalar, fazer toda a parafernália. E em 2005 eu consegui entrar no curso na faculdade. Então eu entrei na USP e em 2008 eu fui atrás de estágio. E aí no meu primeiro estágio, a empresa ela tinha uma área de mentoring que fazia todos os estagiários passar por todas as áreas da computação para saber no qual eles se encaixavam melhor. E com isso eu descobri, foi muito importante para mim, porque eu achava que eu queria uma coisa, que era a parte mais back-end da coisa, e eu acabei mais na parte da frente. Então eu fazia os sites da empresa. Uns 2 anos trabalhando com isso, apareceu a era smartphone. Começou então todo mundo a falar sobre o mundo mobile. E o que era esse mundo mobile? Era uma coisa completamente diferente do que é o que a gente tem hoje em dia. E a área, abriu uma área na empresa, e aí eles vieram me convidar se eu não queria participar. Era eu e mais uma moça, e a gente começou então a aprender o que era o mundo mobile, e foi aí que eu descobri o Android.
E com isso eu trabalho desde então, já faz mais ou menos 6 anos que eu trabalho só com Android. É o meu mundo. Eu amo e eu aprendo cada dia mais, porque cada hora tem uma coisa diferente para aprender, é uma funcionalidade nova, um layout diferente, e aí você tem que adaptar tudo. Eu não paro. É uma área assim que eu me achei, era onde eu queria estar. E aí, há uns 2 anos atrás, eu comecei a sentir uma necessidade de fazer parte, de ajudar a comunidade, de fazer parte de eventos, de incentivar mais pessoas a estarem na comunidade, na computação. E numa dessas eu entrei em contato com o pessoal do Mulheres na Engenharia, da Unicamp. É um grupo de meninas que fazem os cursos de engenharia e de computação, que elas se reuniram exatamente por causa disso, assim, porque o grupo das mulheres é muito pequeno nessa comunidade. Na área de exatas a gente é um número muito reduzido. Então elas resolveram se juntar para fazer vários tipos de trabalhos, e um deles foram 2 projetos que eles fizeram que eu participei. Um chamava Girls Hackaday, que era voltado mais para estudantes de graduação e de pós-graduação, não necessariamente só da Unicamp, eles abriram. E foi um dia inteiro ensinando Android, e elas aprendendo a programar, fazendo seus aplicativos. Cada grupo saiu com um aplicativo feito lá naquele dia. E foi muito bacana, foi super legal. E o outro projeto é aquele projeto de coração, assim, aquele que você, poxa, você lembra, assim, o olho mareja na hora. Era um projeto junto com a Samsung, que a ideia era fazer mais garotas em ensino médio, ginásio, colegial se interessarem por computação. Então o que eles fizeram? Eles juntaram chegaram numa escola e ofereceram um projeto que era 6 meses ensinando a programar Android, e os outros 6 meses elas tinham que fazer um aplicativo que melhorasse algum problema da sociedade que elas convivessem diariamente. Essa era a proposta do projeto. Eu ajudei a fazer um material didático, e a partir desse projeto eu me engajei mais nessa área social de mulheres na computação. E aí eu virei uma das coautoras do blog Mulheres da Computação, que é um blog muito amplo nessa luta. Bom, essa é a minha história. O porquê que eu tô aqui é porque eu faço parte desse mundo, hoje em dia, de tentar mostrar um pouquinho do que é as mulheres na computação, de como foi a trajetória, e tentar mostrar que a computação não é um bicho de 7 cabeças, é para qualquer um. Quem quiser, seja bem-vindo. E agora eu vou falar um pouquinho em ordem cronológica, de várias mulheres ao longo da computação. Primeira, acho que é a mais importante e talvez a mais conhecida na área de computação, a Ada Lovelace. Ela é responsável pelo primeiro algoritmo da história. O algoritmo é a receitinha de bolo para você fazer qualquer programa. E ela foi responsável pelo primeiro algoritmo. As anotações dela foram consideradas. Ela, desde muito nova, a mãe dela insistiu numa educação voltada para ciências, lógicas, matemática. E o amor dela por matemática foi crescendo cada vez mais. Ela, junto com um estudioso da época, resolveram criar uma máquina, que é o precursor, era uma máquina analógica, era o precursor do primeiro computador, e para calcular funções matemáticas muito complexas. E graças às anotações dela, foi considerado o primeiro algoritmo da história. E em sua homenagem, em 1982, foi criada uma linguagem estruturada com o nome Ada. Essa linguagem já não é mais utilizada, mas fica a homenagem para ela. Um pouquinho mais pra frente, já chegando na Segunda Guerra Mundial, aí começou a era dos computadores digitais. Veio então o primeiro supercomputador, que era o ENIAC, que é essa linda parede aqui
de cabos interruptores. Ele não tinha tela, ele não tinha teclado, ele tinha que ser programado desligando, ligando interruptores e mudando cabos de posição, trocando válvulas. Era uma coisa assim louca. E um pouquinho antes dele, para ajudar o exército a calcular trajetórias balísticas para mísseis, para as bombas, existia um grupo em Stanford de 80 mulheres. Elas que faziam os cálculos. E esse grupo era chamado de computers. Elas eram os computadores. Foi por causa delas que veio a palavra computador. E a partir desse grupo foi selecionadas 6 mulheres, essas 6 aqui. Elas foram selecionadas para programar o ENIAC. Todas são da área de matemática e elas foram divididas em 3 grupos. 2 programavam, mexiam lá nos interruptores. 2 faziam os desenhos, os algoritmos em máquinas analógicas para validar os dados que estavam sendo passados, se estavam corretos os valores que estavam saindo. E 2 trabalhavam em melhorar a performance dessa programação. Então, o que elas podiam fazer para melhorar os cálculos para sair os resultados mais rápidos. O ENIAC e essas 6 mulheres foram um grande passo na história. Depois da Segunda Guerra, elas com Grace Hopper, ela também está na época da Segunda Guerra. Ela foi a primeira mulher a conseguir um PhD em matemática da história. E ela foi responsável pela criação do primeiro compilador. O que é o compilador? É a maquininha que interpreta o seu algoritmo, o seu código lá e transforma no programa, aquele que vai rodar. Então ela foi uma das pessoas responsáveis por criar o mundo moderno da computação. A partir do compilador que começou a criação de outras linguagens, outros módulos. E esse primeiro compilador, ele foi também precursor da linguagem COBOL. Ela não foi responsável pela linguagem COBOL, mas ela foi muito importante para isso acontecer. Ela é da Marinha dos Estados Unidos. Ela foi condecorada contra-almirante, que é uma das posições mais altas da Marinha. E ela sempre teve um trabalho de incentivar os jovens a programar, a aprender a programar. Esse era uma das coisas que ela fazia assim, nos tempos livres. Ela falava, não, vocês têm que aprender computação, vocês têm que aprender a programar. Então, foi criada essa celebração, que é uma conferência, a maior conferência de mulheres na computação, é uma conferência mundial, e ganhou o nome dela exatamente por esse incentivo que ela dava aos jovens de querer aprender a programar. Um pouquinho mais pra frente nós temos a Anita Borg. A Anita Borg, ela foi responsável pela criação de 2 institutos de computação muito importantes. O primeiro, o Instituto de Mulheres e Tecnologia, que após a sua morte ganhou seu nome. E o segundo foi o da Grace Hopper, que é a maior conferência mundial. O objetivo de vida dela era que a representatividade das mulheres fosse de 50% na computação até 2020. E então, assim, todo o seu trabalho em vida foi tentando motivar as mulheres a entrar nesse mundo da computação. Agora, já mais recentemente, temos a Marissa Mayer. Ela foi a CEO do Yahoo de 2012 para 2015. Ela, desde muito jovem, ela entrou em tudo que ela podia no ginásio, na faculdade. Todos os cursos que ela tinha disponível, ela abraçou. Esporte, cursos de xadrez, fotografia, tudo que ela podia. E isso incentivou muito ela a procurar mais, a querer mais. Então ela entrou na Google e ela trabalhou na maioria dos produtos da Google, incluindo ser a vice-presidente do produto de pesquisa da Google, que é o carro-chefe da Google hoje em dia.
E enquanto ela estava nesse cargo, ela foi chamada para ser a CEO no Yahoo, no qual ela fez várias políticas para as mulheres dentro da computação, incluindo licença maternidade, creche dentro dos prédios da Yahoo para as mães terem mais acesso às crianças. E ela foi considerada pela revista Fortune uma das pessoas, uma das 40 pessoas abaixo de 40 a serem observadas. Então, assim, com menos de 40 anos, ela já estava no top da carreira dela. Aí eu trago para vocês um Instagram. Esse Instagram chama Women of Silicon Valley, que a ideia dele é mostrar o Silicon Valley o polo de tecnologia e inovação mundial. Assim, você pensa em Google, ele vai estar lá, Yahoo, ele está lá, o Twitter está lá. E aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam mostrar quem eram as mulheres que viviam nesse ambiente. Então, eu trouxe só 3, mas assim, eu incentivo a entrar e dar uma olhada nesse Instagram. Tem muitas outras. Das 3 que eu trouxe, cada uma ela fala um pouquinho do que elas passam, do que elas querem passar para o mundo. E a Sabrina, ela trouxe que por ser negra e por ser mulher, ela já passou muito preconceito. E é uma luta, assim, é difícil você passar algumas barreiras que a sociedade acaba impondo. A Ana, ela falou que por ser latina dá uma perspectiva única para ela criar os produtos dela, que são produtos criativos, que são os cursos da Udacity. Ela é responsável por desenvolver novos cursos, novas ideias para a Udacity. E a Adriana, ela é a fundadora e CEO do Girls in Tech, que também é uma outra grande comunidade de mulheres na computação. E ela fala que a mulher pode tudo. Não tem essa barreira de mulher, isso não é para mulher. Querer, você pode. Vindo aqui para o Brasil, eu trouxe a Camila. A Camila, ela é formada pela USP também. Ela trabalhou na Google por um tempo e aí ela resolveu voltar para o Brasil e trabalhar como embaixadora do Technovation Challenge. O Technovation Challenge é para adolescentes do colegial e acho que ginásio também entra. É mais voltado para o colegial, que a ideia é exatamente você pegar um problema da sociedade, criar um aplicativo e ele vai ser avaliado lá pela banca. Em 2014, se eu não me engano, foi uma equipe brasileira que ganhou o Mundial desse Technovation Challenge. Ano passado a gente teve mais de 30 projetos inscritos no Brasil e também um dos projetos brasileiros foi até a semifinal do Technovation Challenge. Ela então fundou o blog Mulheres da Computação e ela é uma das grandes incentivadoras aqui no Brasil da comunidade trazer mais meninas para a computação, focando sempre nas meninas que estão escolhendo os cursos, que nem você. Aquela hora assim, o que eu quero da minha vida. Então a gente tenta colocar a sementinha lá, o por que não computação. Não é assim, a gente não quer forçar ninguém a querer, mas a gente quer dizer que ela pode também ser uma opção. Aí eu trouxe também a Bel Pass. A Bel Pass, ela muito nova, ela decidiu que ela queria fazer o MIT. O MIT é a faculdade, é o maior renome na história em termos de tecnologia. E ela foi então para os Estados Unidos, ela conseguiu entrar, ela se formou no MIT, foi convidada pela Pixar e pela Google para trabalhar nas empresas, mas acabou indo trabalhar na Google. Na Google ela decidiu então abrir a sua própria empresa, lá ela abriu a sua empresa, mas ela decidiu que ela queria voltar para o Brasil
Ela voltou, abriu a sua empresa de educação de negócios aqui no Brasil. Ela escreveu, acho que 4 livros, acho que ela lançou o 4º livro ano passado, sobre o que aconteceu na vida dela, o porquê ela teve essa reviravolta toda, e falando de negócios, empreendedorismo. E ela dá muita palestra, ela é comentarista na Rádio CBN de manhã, com o caderninho da Bel, dá pra ouvir os vídeos no YouTube, é bem legal. E ela foi considerada uma das 10 líderes mundiais mais admirados pelos jovens brasileiros no ano passado. Bom, chega de falar de um monte de mulher. Vamos entender. Eu falei um monte de gente, mas por que então eu tô dando essa palestra, né? Assim, precisa dessa palestra? É que aconteceu que até 1985 a gente tinha um número muito grande de mulheres na computação. Assim, não chegava a 50%, mas a gente tinha 37% de mulheres na computação. Só que, a partir de 85, houve uma queda tão significativa que em 2014 a gente tinha só 18%. Então, assim, o que foi que motivou essa queda tão absurda? A gente pode ver nesse gráfico que essas 3 linhas azul, verde, elas são as outras áreas de conhecimento: medicina, direito e ciências exatas. Em todas elas a gente vê o crescimento das mulheres na área, mas na computação, a partir de 1985 houve uma queda significativa. E assim, a gente quer entender o que aconteceu. Foi que motivou isso? Por que de repente, coisa que a gente era pioneira, a gente sumiu? Então, eu quero propor uma brincadeira. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos colocar a palavra programmer no computador, em inglês mesmo, no Google Imagens. Quantas mulheres a gente tem nessa imagem? Uma só. Aqui no cantinho. De, sei lá, 20 imagens, tem uma mulher. E assim, eu volto, eu não sei responder o que aconteceu, mas temos pesquisas que podem dar aquela suposição do que está acontecendo. E nos anos 80, o que surgiu para ter mudado isso foi o computador pessoal, o PC. E o PC, quando ele veio para casa das pessoas, ele tinha alguns joguinhos e algum processamento de palavras. Mas a maioria eram jogos. E os jogos eram de tiro. Então, assim, jogos de tiro não atraem meninas. Então, foi considerado um brinquedo de menino. Quando o computador entrava na casa das pessoas, ele ia parar no quarto dos meninos. Ele se tornou, então, os comerciais da época voltavam a venda dos computadores para homens e meninos. E então, assim, a gente teve os joguinhos. Esse era um dos poucos joguinhos que tinham. A gente tinha um jogo de tiro de navezinhas espaciais e um jogo de Pong. Eu gosto de Pong, mas não é todo mundo que gosta. Eu fiz uma pesquisa de jogos para PC na época e no meu levantamento a gente tinha uns 5 jogos de corrida, uns 5 jogos de tiro e alguns abertos, tipo Pong. Mas a maioria, então, era voltada para o universo masculino. E aí veio os filmes, que retratavam os nerds como homens brancos esquisitos. É basicamente isso, homens brancos esquisitos. E eu trouxe só 2 filmes, mas tem vários filmes que, se você pesquisar na época, vai ter um menino no computador. Nesse primeiro filme,
os meninos não conseguiam conquistar as meninas da idade dele, porque elas não davam atenção para eles. Então eles falaram, pô, se a gente consegue simular qualquer coisa no computador, por que não simular a mulher perfeita? Então, a tecnologia dos meninos esquisitos era para conquistar a mulher perfeita, a mulher que não dava bola para eles. E o Vingança dos Nerds é basicamente a mesma coisa. Eles queriam conquistar as meninas que não davam bola para eles. E novamente a gente tem os meninos brancos esquisitos. Aí, e para as meninas? A gente tem o famoso corredor cor-de-rosa. Gente, eu tinha um pavor quando minha mãe me levava para comprar brinquedo. Eu queria pegar Lego, eu queria pegar massinha, eu adorava massinha. Aí eu entrava no corredor cor-de-rosa. Você não quer uma boneca? Não, não quero massinha, eu quero Lego. Mas se você for ver a maior parte dos brinquedos, por exemplo, um Lego, vamos fazer um Lego voltado para as meninas. Pinta-se de rosa e branco. Vamos fazer um Play-Doh para as meninas. Fazer de cabeleireiro, de bonequinha, de cozinha. Tinha um mercado, uma visão diferente do que a visão para os meninos, que englobava qualquer cor. Você podia montar. Eu peguei uma tirinha, eu esqueci de trazer a tirinha. O pai dá para o menininho um brinquedo desses de montar, não é bem um Lego, mas montava tipo um carrossel. Aí o menino vira pro pai, o que isso faz? O pai vira, cria um universo. Aí na tirinha seguinte tá o pai entregando uma boneca pra menina. E a menina fala, o que isso faz? É bonito. Então, não que as meninas não possam querer. Pelo contrário, elas podem querer o que elas quiserem. Esse é o meu ponto. Se elas querem o cor-de-rosa, tem o cor-de-rosa, mas elas também podem querer. Eu queria montar a minha cidade para andar com carrinho, então aí eu fazia um farol, eu pegava aquele tapete da sala, montava com papelão, caixas e fazia uma cidade. Então assim, eu queria brincar com carrinho, não necessariamente eu preciso ser um menino para ter carrinho. Eu queria brincar com Lego para fazer navezinhas espaciais para concorrer na corrida de navezinhas que os meninos estavam fazendo em casa e as minhas não quebraram. Então assim, do meu lado, eu tive uma família que me deixou fazer o que eu quisesse. Se eu queria brincar de futebol na rua, eles deixavam. Se eu queria brincar de boneca, eles deixavam. Ninguém nunca falou pra mim, você não pode. E acho que esse motivo de você não pode é o que atrapalha muito das meninas a seguir no que elas quiserem. E aí a gente tem um outro lado. As meninas que entram têm que passar por um preconceito de cultura, que a computação é um negócio de menino. Então você acaba ouvindo umas coisas assim, claro, não é toda hora que a gente escuta, mas de vez em quando vem uma coisinha meio velada, por exemplo. Não é melhor você chamar um homem para te ajudar com isso? Eu ouvi já essa. Na verdade, eu ouvi uma parecida com essa. Eu era um cara legal de cabelo comprido. E, assim, a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei graça. Eu não achei, tipo, ninguém tá me ofendendo. Estão brincando comigo. Eu me achava super especial por ser uma das 6 meninas num curso de 100 pessoas. Depois eu parei pra pensar e falei assim, não, isso tá errado. Eu não queria ser a única. Eu queria poder dividir experiências. Eu queria poder pensar em projetos para outras mulheres com outras mulheres. Porque você pensar num projeto sozinha, o projeto não sai do lugar. Você sentar várias cabeças juntas e vai, isso é legal, isso não é legal, você vai traindo ideias, vendo possibilidades. Eu buscando informações para essa palestra, eu encontrei esse TED Talk da Sheryl. A
A Sherry, ela é diretora no Facebook. Ela percebeu que não tinha muitas mulheres líderes no mundo. Então, ela começou a pesquisar o porquê que isso acontecia. E através de pesquisas, uma das revelações dela é que os homens negociavam o primeiro salário muito mais que as mulheres. As mulheres se conformavam com o que ofereciam para ela. E ela falou assim, mas por quê? Por que isso acontece? E aí ela lembrou de um episódio dela na faculdade, onde ela e o irmão dela estavam fazendo a mesma matéria junto com uma amiga. A amiga se dedicou assim 100% àquela matéria, ela queria muito aquela matéria. A Cheryl se dedicou, mas não foi tão afoita que nem a amiga. E o irmão dela só foi em uma aula. E na prova. E um dia antes de ir para a prova, ele sentou, correu, aprendeu com elas, né? Pegou as anotações delas e tal. E aí, no dia da prova, os três fizeram a prova. Quando eles saíram da prova, a amiga falou assim, cara, eu acho que eu não fui tão bem. Eu podia ter respondido de outro jeito tal pergunta. A Cheryl falou, eu também. Eu errei nesse aspecto, talvez se eu olhasse por outro ângulo. E o irmão dela, foi a melhor prova que eu fiz na vida, tirei 10. O cara não tinha ido nenhuma aula, como é que ele podia ter essa visão? Porque ele colocava o sucesso dele nele. Enquanto as mulheres acabavam colocando o sucesso, o fracasso delas nelas. A mulher, ela pensa assim, poxa, se eles estão me dando, se eles estão me oferecendo esse valor, é porque esse valor é o válido, é o que está no mercado. Enquanto que o homem fala assim, não, sei muito mais que isso, eu mereço muito mais. Não estou falando que eles ganham mais que as mulheres, o que já foi provado que muitas vezes é, mas eles vão atrás disso e as mulheres se conformam. E aí na palestra a Cheryl, ela fala uma frase que essa frase assim me marcou muito. E assim eu falei, poxa, é verdade. A frase é, acredite em você e negocie por você. Possua o seu próprio sucesso. Então assim, poxa, você sabe o que está sendo te oferecido? Você sabe aquilo que o emprego vai fazer? Por que não você falar, não, peraí, beleza. Você me ofereceu tanto, mas eu aprendi isso em tal lugar. Vamos combinar um pouquinho mais? Vamos tentar chegar num acordo entre as nossas expectativas? Seja a pessoa que lute por você. Hoje, eu estou trabalhando do jeito que eu quero, onde eu quero e por um preço que eu acho justo, por um salário justo. Porque eu fui atrás, porque eu lutei por aquilo. Porque eu falei, não, pera, eu valho a pena. E aí eu deixo essa frase, esse comentário no Facebook do Zuckerberg. O Zuckerberg é o dono do Facebook, o criador do Facebook. E aí uma senhorinha foi lá e escreveu na página dele que ela fala sempre para as netas dela procurarem, namorarem aquele nerd bem estranho da faculdade, porque vai que ele se torna o próximo super inventor, vai que ele se torna o Zuckerberg da vida. E aí, porque ela adora o Facebook, que ela encontrou vários amigos há muito tempo atrás que elas não tinham contato. E aí o Zuckerberg virou e falou assim, seria melhor se você encorajasse elas a serem o próximo grande inventor. Então assim, a gente tem que lutar muito para mudar essa cultura. E a gente, com a ajuda de pessoas importantes, porque a gente não vai a lugar nenhum sem a ajuda de ninguém. E aí entra na parte dos projetos de inclusão. Eu trouxe aqui só alguns, que tem muitos. Aqui em Sorocaba, principalmente, eu sei que tem vários projetos de inclusão. Aqui no SESC tem as oficinas de lab bem legais. E aí, para me facilitar, criaram o Mapa das Minas. O Mapa das Minas é onde estão rolando os projetos encabeçado por mulher e para mulher. E aqui do lado você escolhe qual a área que você quer. Eu escolhi a de tecnologia para mostrar o que tem. De novo, é só um pedaço. A gente sabe que tem muito mais e não está incluído
no mapa, mas já é um ponto de partida para quem está buscando informação. Esses links vão estar todos no final do slide, mas eu recomendo muito dar uma olhada, tem vários projetos interessantes. Sei que aqui em Sorocaba tem alguns apontados aqui no Mapas da Mina. Aí eu queria falar desse projeto de inclusão, que já é voltado para menininhas mesmo de pré-escola. A Deb, ela é uma engenheira formada lá nos Estados Unidos. E ela percebeu essa falta de mulheres nas áreas de exatas. E ela percebeu que tinha muito a ver com aquele corredor cor-de-rosa que eu apontei antes. Que faltavam brinquedos de engenharia para mulheres. Então ela foi atrás de descobrir o que é, por que não tinha. E aí ela desenvolveu um protótipo, que é esse joguinho bonitinho aqui do lado, que vinha com um livrinho, porque as meninas gostavam de ler. Então, assim, tinha que ter uma historinha para elas quererem montar a estruturinha, o joguinho. E ela, então, fez a distribuição para fazer uma pesquisa. E, assim, o olho encher de lágrima. A menininha brincando com o pai lendo a historinha para ela, e a menininha montando. E aí, de repente, a menininha conseguiu fazer a fitinha correr inteira no desenho, ela abriu um sorriso e assim, o pai se derrete inteiro. É uma coisa linda. Tem uns vídeos no YouTube, no TED da história da Deb. E hoje, ela foi atrás das indústrias de brinquedos para produzir esse brinquedo. Os grandes fabricantes apontaram o corredor cor-de-rosa e falaram que o brinquedo dela não ia ter um sucesso, porque as meninas querem o corredor cor-de-rosa. E aí ela foi então atrás dessas crowdfunding, né, para juntar dinheiro para produzir os 5 mil primeiros brinquedos, para ver se conseguia vender. E ela conseguiu em menos de 4 dias o valor necessário para a produção. Todos foram vendidos em menos de um mês. Lojas em todo o país ligavam para ela: o que é esse brinquedo que estão desesperados querendo? Hoje em dia ela está com uma linha de 5 produtos, todos com essa mesma temática, e está fazendo sucesso adoidado. E assim, esse não é bem um projeto, mas para mim cabe nesse tema. Aí eu trago para vocês o projeto que eu participei. Eu ajudei a fazer o material didático do Android Smart Girls, que é aquele projeto que eu falei no começo. E a partir desse projeto foi criado um aplicativo por um grupo das meninas, que ele está até hoje, porque elas correram atrás de parcerias, correram atrás de patrocinadores, e elas ainda estão levando esse projeto e assim, para mim é um orgulho saber que isso ainda está rodando. Esse projeto, a ideia é um aplicativo de celular, um aplicativo para Android, que você junta pessoas que querem doar cabelo com entidades que recebem cabelo, com pessoas com câncer que precisam para peruca. É a coisa mais linda do mundo, assim. E eles têm vídeos explicando, eles têm o tutorial de qual é o tamanho, eles têm quais são as ONGs próximas a você ou para onde você tem que enviar. Sim, o dia que eu vi o encerramento desse projeto, eu chorava até, eu tô com o olho cheio de lágrimas, porque foi lindo ver o trabalho, foi lindo ver elas nem sabendo o que era computação, nem sabendo que podiam fazer isso, e no final fazer um aplicativo desse, com esse peso, e dando sequência, dando um trabalho. E uma delas virou pra mim e falou assim: eu acho que eu vou tentar a computação. Ganhei meu mundo. Eram 20 meninas, assim, uma falar disso. Não, ganhei minha vida naquele dia. Eu saí chorando, meu namorado foi me buscar e eu tava em prantos. O Delete Seu Preconceito, eu já falei, aquele das imagens das meninas. Ele é um projeto que começou numa universidade, se eu não me engano, é de Recife. E ele já se espalhou para o Brasil inteiro, várias pessoas de vários lugares. A ideia é mostrar o que está sendo
passado para algumas pessoas, o que elas passaram e tentar mostrar que essa cultura precisa mudar. Essa cultura de que a computação é só de homem precisa mudar, porque sim, temos mulheres na computação e sim, são muito boas. O Code Girl também tem esse intuito de mostrar para as mulheres que elas podem programar se elas quiserem. Elas são de Recife e elas... E esse ano elas receberam uma notícia que uma das meninas que participava do projeto, ela sempre gostou muito de tecnologia, mas ela queria ir para jornalismo. Ela queria ir para jornalismo tecnológico, ok? Perfeito? E aí ela entrou em computação esse ano. Ela chegou no momento da escolha, ela decidiu por computação e ela fez um post muito legal, tá lá no blog Mulheres da Computação, que é assim, eu posso fazer computação, eu quero fazer computação. E as meninas estão orgulhosíssimas, porque foi a partir do projeto que elas mostraram que elas podiam fazer o que elas quisessem. O PyLadies, a ideia deles é ensinar Python. Começou querendo ensinar Python para as meninas e agora elas já estão pegando outras linguagens, ampliando e ensinando para quem tiver vontade de aprender. Aí eu deixo para vocês um documentário que, nessa busca toda por todo o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, eu encontrei esse documentário, eu assisti, tem 17 minutos só, esse documentário, e na hora que eu estava assistindo eu parei, assim, emocionadíssima, eu falei assim, eles estão contando a minha vida. É tudo que eu sentia. São várias mulheres falando do porquê que elas foram para a computação, o que elas sentem ao programar, e por que é tão importante falar sobre isso. E assim, acho que assim, todo mundo devia assistir esse documentário, é muito legal. Ele mostra que qualquer pessoa pode programar, você querendo, você pode. Tem mais esses 3 links que eu tô deixando aqui, que são opções para você trabalhar na sua casa ou em espaços aqui como o Sesc provê. Você pode abrir o MIT App Inventor, é para ensinar Android, então você pode fazer seu próprio aplicativo em casa. Ele ensina a lógica do aplicativo e ele é online, você não precisa instalar nada no seu computador e aí você já sai com o aplicativo no seu celular. Você faz o seu aplicativo e já sai com ele instalado no celular. Então assim, eu preciso de um aplicativo para o cardápio da semana. Você faz o aplicativo do cardápio da semana. Eu preciso para listar os meus exercícios, para me lembrar de fazer exercício. Você põe lá para tomar água. É importante. Ele foi criado pelos alunos do MIT para ensinar lógica para quem quisesse aprender. E ele é online. Você não precisa fazer nada, você usa pela internet. O Coding Game, eu já acho ele um pouquinho... eu sei que ele tem básico, mas ele é um pouquinho assim, precisa já saber algum conhecimento de computação. Ele incentiva as pessoas a aprenderem novas linguagens. Então, como ele funciona? Você tem um jogo e você tem que dizer pro seu personagem do jogo o que você tem que fazer através de código. Então, por exemplo, tem uma motinha e tem um buraco. Você tem que fazer essa motinha correr, pular o buraco e parar na plataforma correta, com código. Então, assim, ele vai mostrando para você os passos que você precisa fazendo, te mostrando, explicando o código da linguagem que você escolheu, porque você pode escolher várias linguagens para usar esse coding game. Ele também é online, você também não precisa instalar nada no seu computador para brincar com ele. O CodeGirl, o Code.org, ele é um grupo universal que ele desenvolve vários projetos no mundo inteiro. Ele tem o Hora do Código, que é um projeto onde 1 hora num determinado dia o mundo inteiro está ensinando programação para alguém. É muito legal, tem
vários projetos voltados para meninas, voltados para crianças em geral e voltados para qualquer pessoa. A partir do Code.org, o cantor do Black Eyed Peas aprendeu a programar. Uma modelo famosa programa. Eles podem. A ideia dele é provar que qualquer pessoa pode. Se você quiser, tiver vontade, abrace. E aí eu deixo para vocês esses 3 tópicos. A computação, ela não exige esforço físico. A maior parte do meu dia eu passo sentada. Mas ela exige um esforço mental. Eu preciso parar e pensar, beleza, se eu colocar esse campo aqui, vai afetar muito, o cara vai apertar sem querer, o que vai acontecer, como eu tenho que tratar a entrada. Então eu tenho que pensar muito detalhado o que vai acontecer. Então assim, o esforço não é o físico, é o mental. Você não precisa trabalhar com computação para aprender. Você tem vontade de fazer o seu aplicativinho para lidar melhor com o seu dia a dia? Você pode. A computação, ela te deixa livre. Você pode brincar, você pode se divertir, você pode aprender outras coisas com a computação. E é aquela coisa, hoje em dia os computadores estão mais acessíveis. Antigamente o computador era uma coisa mais difícil de ser adquirida. Hoje em dia a gente tem, com R$1.000 você consegue um computador bacana para trabalhar. E tem os espaços públicos. Aqui no SESC você tem a possibilidade de vir usar o computador. E eu sei que tem outros labs para makers que tem aqui também, né? Então assim, existem vários lugares, vários acessos a esse tipo de tecnologia em qualquer lugar hoje em dia. Acho que é isso. Eu deixo aí todos os links de todos os dados que eu tirei aí pra vocês. Tô passando. Vai longe. Eu pus muita coisa, eu pus os vídeos do TED Talk que eu citei. E aí, é isso. Qualquer coisa, o meu e-mail tá aqui. Vocês fiquem à vontade de me mandar e-mail, de me perguntar o que quiser sobre computação. E eu estou aberta. É isso.